Educando Seu Bolso, com Bruna Paisante e Maju Bandeira. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Educando Seu Bolso. Nós já temos um podcast sobre as mudanças do MEI em 2020, mas agora vamos trazer outro assunto, que é sobre como abrir o MEI. O que é preciso fazer para conseguir abri-lo, quem pode ser MEI, regras, como fazê-lo e tudo sobre MEI. Então, hoje eu estou aqui com a Bruna, do Educando Seu Bolso, e ela vai ajudar a gente a entender mais sobre tudo relacionado a MEI, porque ela é uma microempreendedora individual. Então, nada melhor do que ela para explicar para a gente algumas coisas sobre MEI e deixar tudo mais claro. Ei, Maju, é isso mesmo. Acredito que muitas pessoas tenham se deparado com alguma dessas situações da empresa exigir um CNPJ para você ser contratado. Muitos fornecedores exigem também a emissão de nota fiscal para comprar algum produto ou mesmo contratar algum serviço. E muitos empreendedores que já têm uma pequena empresa pensando em sair da informalidade. Então, o MEI são para essas pessoas. Então, se você está em alguma dessas situações, fica aqui com a gente que a gente vai dar o passo a passo de como abrir a microempresa. Legal, Bruna. Então você se enquadra numa dessas pessoas que precisava ter um CNPJ para conseguir um trabalho, né? E aí você viu essa opção de MEI. Essa foi a saída que você encontrou e que a gente vai contar aqui nesse episódio. Se vale a pena, a sua experiência, como que foi para abrir, tudo isso. Eu acho legal a gente falar que o MEI ele existe desde 2009 aqui no Brasil. E nesses últimos 5 anos, já cresceu mais de 120% o número de MEIs. E atualmente já são mais de 8 milhões de pessoas. Ou seja, tem muita gente, né, virando MEI e usando isso como uma alternativa para isso, para conseguir emitir nota fiscal, para ter CNPJ, para tudo isso que você citou aí na frente. Então, Bruna, eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que é uma dúvida de muita gente antes de virar um microempreendedor. Se vale a pena realmente ser MEI, né? Você pode falar pra gente um pouquinho do seu ponto de vista, sendo MEI, e vamos falar lá desde o início, quais são os benefícios, o que você acha interessante falar para as pessoas nessa categoria de MEI, né? Certamente, Maju. A gente tem que pensar no CNPJ, que é o registro que você consegue se cadastrando nesse MEI, como um CPF. Então, o CNPJ é esse registro no âmbito empresarial e ele abre um leque de possibilidades para sua microempresa. Além disso, apesar da gente ter uma tributação que é pequena, que é baixa, comparada a outras modalidades, a gente também tem alguns benefícios. Eu vou citar alguns deles. A gente possui auxílio maternidade, afastamento remunerado por problemas de saúde, também tem o benefício da aposentadoria, isenção de Legal. tributos federais, como o imposto de renda, o PIS, e cobertura da Previdência Social para o MEI e para a sua família. É importante mesmo a gente ressaltar todos esses benefícios, porque no final das contas o MEI paga um tributo mensal, né? Mas que ele é muito baixo se comparado aos benefícios que ele vai ter. E essa é a melhor forma, então, de sair da informalidade sem burocracia e com baixo custo. A gente vai explicar mais pra frente aí quais são esses custos. Mas então é uma maneira simples de ter um CNPJ barato. Exatamente. E com direitos, né? Porque as pessoas que são MEI, agora elas são asseguradas, têm esses direitos assegurados pelo governo. Isso, muitas pessoas acham que o fato de você ser uma empresa, você não tem benefício nenhum assegurado, então a gente tem todos esses que eu citei acima. E se você quiser saber essa listinha, a gente vai colocar o artigo no nosso blog. É legal lembrar isso mesmo, porque tudo que a gente tá falando aqui, tudo que a gente vai citar de benefícios, de valores, tem tudo no texto, no blog Educando Seu Bolso. Você encontra tudo e não precisa correr para pegar um papel e uma caneta para anotar tudo, porque vai ter tudo lá explicadinho. Bruna, então conta aqui pra gente como foi para você abrir um MEI, se é simples ou não é, porque às vezes pode assustar algumas pessoas achando que é um processo burocrático e que requer muitas coisas, mas no final não é isso, né?
É isso mesmo, Maju. Eu me deparei com essa situação quando eu precisei adquirir esse CNPJ. Eu pensei, nossa, eu tenho que abrir uma empresa, e aí como é que vai ser? Vai ser um processo moroso, muito burocrático, vai precisar exigir muita documentação. E eu tive uma excelente surpresa, porque esse processo ele é todo online e você precisa de documentos simples. Você vai precisar do seu RG, do seu título de eleitor ou declaração de imposto de renda, alguns dados de contato, endereço residencial e dados do seu negócio, como tipo de atividade econômica ou local onde você vai realizar essa atividade. Ah, então essa documentação que precisa não assusta muitas pessoas. Primeiro, você falou que ele é feito todo online, né? É pelo portal do empreendedor, isso? Isso, exatamente. É dentro do portal do empreendedor. A gente vai passar um passo a passo também. Mas é um processo bem simples. É para não assustar o pessoal que está pensando mesmo em adquirir esse CNPJ e sair da informalidade. Legal, Bruna. E além dessa documentação que é preciso para abrir, tem alguns requisitos básicos, né? Não é qualquer pessoa que decide da noite pro dia virar MEI se ela não se enquadrar nos requisitos. E esses requisitos eles vão desde faturamento até quantidade de funcionários. E conta pra gente um pouco a sua experiência quando você pensou em virar MEI. Qual que era, né, esse faturamento mínimo, essa questão de funcionário? É isso mesmo, Maju. O pré-requisito é o faturamento, que ele vai até 81 mil por ano, o que dá 6.750 por mês. E, além disso, o MEI ele pode ter até um funcionário. Então, no máximo, um funcionário e que ele receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Ah, e esse funcionário, ele também pode estar enquadrado na categoria de MEI, Isso. mas ele tem que receber, então, essa faixa de um salário ou o piso da categoria dele. Exatamente, essa faixa salarial. E importante ressaltar também que quem é administrador ou sócio de alguma outra empresa, ele não pode ser um MEI, se tornar um MEI. Então, ele não se enquadra nessa categoria. Ah, Bruna, e além disso, né, de se enquadrar nas categorias e de ter o faturamento máximo, questões de funcionário, o microempreendedor ele também precisa estar se enquadrar na área de atuação, né, em áreas de atuações específicas. Exatamente, Maju. Dentro do portal do empreendedor, você tem acesso a uma lista com mais de 500 tipos de atividades. Então, você consegue acessar isso antes de criar o seu cadastro. E para você averiguar, né, se você se enquadra dentro dessas atividades e finalizar o seu cadastro. É isso mesmo, a gente inclusive gravou um podcast, o podcast de número 281, que a gente falou de mudanças do MEI para 2020. E nesse podcast a gente cita algumas novas categorias, né, algumas novas áreas de atuações que hoje em dia são válidas para o MEI e algumas que saíram. Então vale a pena, além de você se enquadrar nesses requisitos básicos e separar toda a documentação, antes disso, dá uma olhada na internet e ver se a sua área de atuação se enquadra como MEI. A gente até contou nesse podcast 281 de algumas áreas como áreas de artísticas que tinham saído dessa categoria de MEI. Então vale a pena, antes de você juntar a documentação, dar uma olhadinha para você não ter surpresa, né, Bruna? Mas parece que a maioria, assim, muitas categorias estão enquadradas, mais de 500. Então, Sim, é muita atividade que se enquadra dentro dessa categoria de MEI. isso mesmo. Então, vale a pena. A gente vai deixar aqui no texto, né, como a gente falou, essas informações, mas também, se quiser voltar alguns episódios para trás, é o 281. É bacana a gente falar, porque a gente está falando de todos esses benefícios, da facilidade de se abrir uma microempresa, e aí você deve estar pensando, né? Quanto que isso vai me custar? Exatamente. Essa pergunta ela é muito buscada, muito feita pelas pessoas, que é a dúvida de quanto custa para abrir o MEI. A gente comentou que tem depois um tributo, né, que é pago mensal. Mas quando a pessoa decide abrir e coloca toda essa documentação lá no portal do microempreendedor, ela gasta alguma quantia para abrir o MEI? Não, Maju, o serviço é gratuito. Então, para abrir o MEI, para criar esse cadastro, é gratuito. E você vai pagar mensalmente um tributo que ele chama DAS, né? O Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Isso.
E o valor varia de acordo com o serviço prestado. Então, vai entre R$ 52,00 e R$ 58,00. Esse valor mensal, então, é o único custo que o MEI tem após abrir o MEI. Exatamente. É o único custo que a gente vai ter. Não tem custo adicional com contador, nem letrinhas minúsculas em algum tipo de contrato. É apenas esse boleto que você vai pagar mensalmente. Você consegue gerar esse boleto no site do microempreendedor e consegue colocar em débito automático também. Ô, Bruna, então, assim, pra você, vale a pena ser MEI, né? Porque parece que pra quem busca um CNPJ ou emissão de nota fiscal, parece que essa é a melhor forma de começar a entrar no mercado de trabalho, a ter o CNPJ e ter a sua microempresa. Com Você certeza. classificaria, então, como bom, vale a pena esse custo mensal, mas em comparação você também tem todos aqueles direitos assegurados? Sim, para mim foi essencial para iniciar o trabalho enquanto pessoa jurídica, e vale com certeza a pena. É um tributo de baixo custo comparado com toda a facilidade, todos os benefícios que você tem quando você tem esse cadastro CNPJ. E vale lembrar também que ter um CNPJ dá credibilidade no mercado, né? Então, às vezes, você já faz alguma atividade e não tá com ela formalizada, mas a partir do momento que você tem um CNPJ, que você é uma empresa, uma microempresa, isso passa uma credibilidade grande para os seus clientes, para as pessoas que você se relaciona. Sim, com certeza. E tem muitos fornecedores ou muitos clientes que eles exigem esse cadastro, né, esse registro de CNPJ, também para participar de licitação. Então, ele abre realmente um leque de possibilidades para você que está pensando em abrir uma empresa. Legal, Bruna. E a gente deixou também especificado naquele podcast 281 de mudanças de MEI para 2020, esses valores que variam de R$ 52,00 a 58, dependendo da categoria. Então, você pode encontrar qual que é o valor que você pagaria dentro da sua categoria no nosso podcast ou no portal do microempreendedor. Isso. Agora, eu acho interessante a gente passar só o passo a passo de como é para abrir, mas isso vai estar no artigo também, que vai ser publicado no portal da Educando Seu Bolso. Não precisa correr e pegar papel e caneta, você pode só acessar o blog, que vai estar tudo bem detalhado no nosso artigo. Mas só para Isso. mostrar para vocês que é bem simples, o processo é todo online. Então, vamos lá. Qual que é? Primeira coisa, entra no link, né, que a gente vai deixar lá no texto. E depois, conta pra gente como é que foi. Pois é. Mas, Ju, esse processo é todo online, você consegue fazer através do portal do microempreendedor. Lá na parte esquerda do portal vai ter escrito Formalize-se. É só clicar, você vai ser redirecionado. E caso você já tenha um cadastro, é só você informar seu CPF e a senha. Se não, eles vão pedir para inserir alguns dados e você vai realizar o cadastro ali mesmo. O próximo passo é você autorizar o uso dos seus dados pelo portal do empreendedor. E aí você vai informar o número do recibo da declaração de imposto de renda ou o título de eleitor, caso seja solicitado. Vai preencher mais informações e declarações solicitadas, e aí você conclui sua inscrição. É bem simples esse processo. Então, você não precisa realmente fazer nada presencial. Tudo é feito online, de um computador mesmo. Com poucos cliques, você consegue se tornar um microempreendedor. Exatamente. Mas se eu puder dar mais algumas dicas para quem está começando agora. Claro, é sempre bom. O portal da Educando Seu Bolso me ajudou muito. Lá eles falam sobre vários assuntos que a gente, enquanto microempreendedor e empreendedor, precisa saber. Então, se você está pensando em abrir seu negócio, mas precisa de uma quantia inicial, lá você consegue, com poucos dados, simular um empréstimo com menor custo. Se você pensa em abrir uma conta de MEI ou com PJ, enquanto PJ, lá você consegue também artigos falando sobre. Se você pensa em não perder venda, se está vendendo algum produto e precisa de uma forma de receber esses pagamentos, lá também a gente tem um simulador de maquininha de cartão. Hoje em dia tem maquininha de cartão até com custo zero. Então, dá para você simular e descobrir qual que é a maquininha de cartão mais indicada para o seu negócio. Então, você consegue todos esses assuntos com conteúdo rico lá dentro do portal, e foi o que me ajudou bastante no início.
Exatamente, Bruna. No Educando Seu Bolso, a maioria dos nossos conteúdos são voltados para MEIs, para microempreendedores individuais. Então, se você está ouvindo esse podcast, é porque você, né, tá interessado nesse assunto ou conhece alguém que se interessaria por ele. E vale muito a pena indicar, porque, como a Bruna falou, então, para você ajudou bastante os conteúdos do Educando. Sim, é quase como um passo a passo de como virar MEI e ter sucesso dentro dessa categoria. Tem bastante conteúdo rico que vai te direcionar para investimento, aposentadoria. Então, minha dica final é acessar esse blog, escutar os outros podcasts também, que lá você vai conseguir se direcionar melhor dentro desse universo empresarial aí. É isso mesmo. Então, nós temos todas essas dicas para vocês que buscam informações sobre MEI, sobre empreendedorismo, planejamento financeiro, tudo dessa área de empreendimento. E, Bruna, de uma maneira assim, fazendo uma recapitulação, uma maneira geral, vale a pena então ser MEI? Sim, com certeza, Maju. O processo de cadastramento é bem simples, como a gente já tinha falado. A documentação também é bem simples, é tudo online. E a tributação é baixa comparada a outras categorias. Se você for levar em conta os benefícios que você tem com o registro CNPJ e os assegurados pelo governo. Então, com certeza, vale a pena você investigar aí se você está dentro se enquadra nessa categoria, se está dentro dos requisitos. E precisando de ajuda, pode contar aí com a gente, pode acessar o nosso portal, que lá tem todo o artigo e todos os detalhes dessa nossa conversa. Então é isso, gente. Essas aí foram palavras de uma pessoa que é MEI. Então, ninguém melhor para falar se vale a pena ou não do que uma pessoa que já é, né? Bruna, muito obrigada pelas suas informações. Acho que vai ajudar bastante as pessoas que estão nessa fase de decisão, se vão virar ou não MEI. E foi muito útil, e como você falou, todas as informações estão no blog do Educando Seu Bolso também. Pode deixar comentários, sugestões, dúvidas, tudo pra gente lá. Isso mesmo, Maju. Eu agradeço poder participar e tirar essas dúvidas. E espero ter ajudado, pessoal. Obrigada, Bruna. Até a próxima. Até mais.